tempo que o Senhor nos dá. É com alegria que nós estamos juntos sempre nessas lives. Para mim é um privilégio grande. Eu e Gil temos conversado muito a respeito do grupo e do mesmo modo que nós temos recebido de vocês muito retorno positivo dos nossos encontros, como tem sido bom nós estarmos juntos outras vezes, mas eu tenho percebido isso e eu tenho percebido também o potencial do nosso grupo, a capacidade de cada um, a estrada que cada um percorreu, a influência que cada um de nós tem no seu grupo social imediato. Então, eu tenho estado com vocês com muita alegria, mas também com muita expectativa de ser enriquecido com o encontro com vocês e também trazer um pouco de contribuição da minha travessia. Então, quando nós pensamos em retomar hoje o nosso encontro, né, a nossa live, eu fiquei pensando junto com o Gil como nós poderíamos fazer para que esses encontros pudessem ser não apenas um encontro de amigos para nós conversarmos sobre a vida e ter os nossos reencontros, mas também que nós pudéssemos discutir ideias, que fosse um tempo de semearmos possibilidades, de discutirmos problemas atuais, para que nós pudéssemos aprofundar a nossa vida e trazer uma reflexão. Por isso que, nesse momento, eu pensei em trazer exatamente essa ideia de discutir a saúde mental em tempos de pandemia, porque a coisa que já era muito ruim, eu trabalho com saúde mental já há muito tempo, e aquilo que já era ruim em nosso país e agora no mundo inteiro, piorou muito, muito, muito em nossa realidade. Aumentaram especialmente os transtornos mentais, a questão da ansiedade se agigantou sobremodo no mundo, a depressão, que já era absurdamente grande, assumiu a liderança, o suicídio aumentou muito em nosso planeta, a violência doméstica se agravou terrivelmente e nós estamos sofrendo. É um sofrimento que começa na psique, começa na mente humana e desencadeia muito no corpo. O corpo tem sofrido muito. São dores e gritos do inconsciente que aparecem em forma de adoecimento. Então, os hospitais estão lotados de pessoas com coronavírus, mas as emergências socorrendo pessoas sofrendo da alma. Pessoas que chegam com dores imensas no corpo e a doença não é do corpo, é uma doença do pensamento. Com base nisso, então, eu montei o meu programa. Hoje eu estou trabalhando full-time como psicólogo clínico e tenho o privilégio de ajudar pessoas. E hoje eu posso afirmar para vocês que já tenho, em média, um pouco mais de 15.000 sessões de terapia, especialmente nessa travessia com pessoas ansiosas e deprimidas. Esse é basicamente o meu público. Hoje eu tenho muitos atendimentos semanais e, na sua maioria, 98%, 99% são de pessoas que estão deprimidas e estão ansiosas. Com base nisso, eu tenho feito pesquisas atendendo esses pacientes e observando o drama da vida deles, pesquisas acadêmicas, estudando e pesquisando a respeito disso, e também ouvindo os pacientes e percebendo aquilo que está acontecendo na mente e no corpo deles. E aí eu desenvolvi o que eu chamo de programa de saúde mental. É um método que eu utilizo para trabalhar com essas pessoas em meio a esse sofrimento psíquico. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, antes de nós discutirmos algumas ideias, que é a seguinte: como vai a sua saúde mental? Hoje eu tenho um interesse grande aqui que é duplo. Primeiro é conversar com você mesmo, sobre você, o seu problema, a sua angústia, a sua dificuldade. E eu sei, na minha experiência clínica, que o ser humano sofre, muitas vezes visivelmente, e na maioria das vezes silenciosamente, chorando na madrugada, angustiado na alma e não tendo com quem falar. É muito comum, queridos e queridas, no meu trabalho, e essa semana essa experiência aconteceu, de uma pessoa já na terceira idade e dizer para mim que aquilo que ela iria me falar
ela nunca contou para ninguém. Então, veja, alguém que já acima de 60 anos, 50 e tantos anos, e nunca encontrou alguém que pudesse compartilhar o seu segredo, a sua dor, a sua angústia. Então, muitos estamos sofrendo em silêncio. Mas a segunda coisa que me empolga também para conversar com vocês hoje à noite é porque eu sei do potencial de cada um de nós. E eu sei que os nossos encontros podem enriquecer a nossa vida para que sejamos influências muito boas em nossas famílias, em nosso grupo de trabalho, em nosso grupo de igreja, em nossa comunidade religiosa, para que nós possamos continuar sendo influenciadores com mais conteúdo, com mais ideias, discutindo coisas com profundidade, para que possamos ajudar melhor. Então, a saúde mental é algo que precisa ser analisado profundamente na vida de cada um de nós. A grande pergunta que eu trago, além dessa, como vai sua saúde mental, é a seguinte: como me tornei quem sou? Essa é uma pergunta que normalmente eu faço aos meus pacientes no início do processo terapêutico. Como você se tornou essa pessoa que está aqui diante de mim? Como você se fez? Quando eu faço essa pergunta para mim mesmo, eu vou voltar no tempo e na história e encontrar um garoto pobre vivendo numa fazenda no interior de Iguaí, começando a estudar numa escola multisseriada, onde a professora tinha todas as classes no mesmo ambiente, e a partir daí desenvolver minha vida acadêmica, com extrema dificuldade, mas tendo na minha família o grande desejo de que eu estudasse. E eu percebi desde então que o estudo seria o caminho para a construção de minha vida. E então eu peregrinei pelo interior da Bahia por várias cidades, Dariomeira, Itapitanga, Iguaí, Jequié e Piauí. E então foi em Jequié que eu tomei as grandes decisões da minha vida. E o privilégio que eu tenho, e graças a Deus esse privilégio, é que eu sempre tive pessoas que enriqueceram a minha vida. Então, hoje eu defendo que a saúde mental não é possível ser construída sozinho. A saúde mental é uma construção com o outro. E eu tive o privilégio de ter inúmeros outros na construção de minha vida. Eu diria que desde os meus pais até um teólogo chamado Paul Tillich, um filósofo, a minha vida tem sido enriquecida com milhares e milhares e milhares de pessoas. E isso tem sido extraordinário para mim. Como foi bom para mim, em 78, morando na casa de um tio, numa fazenda ao lado de Piauí, ter conhecido o Evangelho. E ele me apresentou a Jesus. Então, Jesus foi o grande referencial de minha vida desde então. Ele se tornou esse referencial. E hoje, no meu trabalho de saúde mental, eu tenho em Jesus Cristo esta pessoa que não chegou a desenvolver uma teoria como os grandes teóricos da psique, mas Jesus ensinou princípios que norteiam a vida de inúmeros pensadores na história até hoje, inclusive a mim mesmo. As ideias de Jesus e o pensamento de Jesus são referenciais de minha vida e eu os uso no meu programa de saúde mental. Como hoje nós temos o nosso primeiro encontro e depois nós teremos mais outros para discutirmos, então eu vou apresentar, inclusive, esses princípios do Evangelho de Jesus e da Bíblia, de um modo geral, que são princípios norteadores de saúde e enriquecedores de nossa vida. Mas eu não posso deixar de mencionar, depois de Jesus Cristo, pessoas que influenciaram a mim. Não é? Eu tive na pessoa de tio Nicinho, que me evangelizou, um cara extraordinário, está vivo até hoje, 100 anos e meio. Eu tive no pastor Paulo Júnior, da igreja de Piauí, uma referência de púlpito e de oratória e de homem íntegro. E quando eu fui para Jequié para estudar no ano de 79, que eu fui para a primeira igreja, eu encontrei no pastor Flor Denise o potencial de púlpito, de conteúdo e de homem dedicado ao estudo. E na primeira igreja eu encontrei muitos de vocês, mas um pouco depois. E os primeiros que eu encontrei que enriqueceram a minha vida e até hoje são influências para mim foram Juscelino e Dinorá e Juscelino.
Eu não posso definir qual dos dois me influenciou mais, mas eu tenho lembranças de falas, de conversas, de bate-papos que nortearam a minha vida, que influenciaram a minha existência com Juscelino e Dinorá, desde a juventude da igreja, em nossos retiros, em nossos encontros, em nossos púlpitos. Quando eu fiz a minha decisão missionária de deixar o Banco do Brasil em 87 para vir para Jocum, eu encontrei em Jocum um espaço extremamente terapêutico para a minha vida. Em nosso primeiro mês de estudo, eu participei de um grupo de terapia de grupo, uma terapia de grupo feita pelo líder de Jocum no Brasil, Jim Stein, que abençoou a minha vida sobremodo e enriqueceu a minha alma e me fez confrontar com as minhas mazelas existenciais e tomar coragem de cuidar de mim e trabalhar essas realidades profundas que não estavam aparentes em mim, mas que estavam dentro, norteando as minhas atitudes, o meu comportamento e as minhas decisões. Então, a Jocum foi muito importante. Depois que saí de Jocum, eu entrei em contato com outros pensadores. E eu relacionei aqui alguns nomes para mencionar para vocês, porque foram pessoas muito caras na minha vida. Um dinamarquês chamado Søren Kierkegaard foi um cara que influenciou muito a minha vida a partir de um livro dele chamado Conceito de Angústia. Ele foi cristão, foi filho de pastor e chegou aí para o seminário para estudar teologia. Então, o Kierkegaard é uma influência da minha vida. Também eu tive em Freud. Freud, que é o mentor, o fundador da psicanálise, foi uma influência muito grande na minha vida, na formação do meu curso, porque isso foi muito interessante. Um filósofo chamado Gilles Lipovetsky, cara extraordinário, escreveu livros muito bons. E eu menciono para vocês um deles, que é O Império do Efêmero, um livro extraordinário que vale a pena você o ler, porque vai exatamente trazer a sedução de uma sociedade que é efêmera, mas que todos estamos correndo atrás do vazio e do nada. E isso é adoecedor. Uma mulher chamada Elizabeth Kubler-Ross. Essa mulher foi extraordinária no estudo da finitude humana, se tornou um referencial sobre o estudo da morte. E o livro dela, A Morte e o Morrer, é um livro que tem que ser lido por todos nós, porque traduz exatamente aquele medo de não ser que existe na vida de todos os seres humanos, sem exceção. Outro pensador na área de psicologia foi o Rollo May, um homem extraordinário, escreveu muito, tem muitos livros dele traduzidos na língua portuguesa, e Rollo May é uma referência, especialmente no estudo de ansiedade. Ele escreveu um livro em 1950 que mudou o conceito de ansiedade no meio acadêmico, a influência de Rollo May. Outro pensador que também me ajudou demais foi Rogers, um pensador em psicologia que me ajudou muito, especialmente um livro dele chamado Tornar-se Pessoa, um livro rico, abençoador e profundo sobre a humanização de cada um de nós, como nós nos tornaremos bonito. Depois eu conheci um filósofo coreano chamado Byung-Chul Ha, um cara extraordinário, também escreveu muito, e um livro dele que eu menciono para vocês é A Sociedade do... Fugiu o nome do livro agora. Do Cansaço. Sociedade do Cansaço. Um livro extraordinário. Vale a pena você o ler, porque ele trabalha exatamente a ansiedade e a depressão como resultante dessa sociedade que nos cansa, porque ele define como sociedade do desempenho. A gente tem que dar certo, tem que apresentar resultado, tem que bater metas, e isso é adoecedor. E o último que eu menciono para vocês é um pensador em teologia chamado Paul Tillich, um cara extraordinário também, profundo, gente fina, um homem cheio de conhecimento e que escreveu muito sobre isso. Inclusive, eu estou lendo um livro dele chamado Coragem de Ser, que é um livro que eu recomendo para a leitura de vocês. Então, queridos, com todo esse apanhado de gente em minha vida, eu construí o que eu chamo desse método de saúde mental, que é o meu programa, não é, de saúde mental. É um programa que eu desenvolvi e que tem sido muito bom, primeiro em minha própria vida, e depois quando eu tenho aplicado aos meus pacientes, e eu garanto a vocês, aqueles que têm seguido este programa
tem tido um resultado muito, muito, muito enriquecedor em suas vidas, especialmente a questão do transtorno mental em pessoas normais, Então, isso é muito bom. Eu quero compartilhar com vocês essa ideia. O meu desejo é que a gente possa aprofundar nesse programa, que você o conheça, que a gente possa discutir essas ideias, porque eu tenho certeza que é algo muito prático, que todos nós poderemos fazê-lo, e isso tem abençoado a minha vida, como também no ano de 83, esse é um dado que eu não falei para vocês, mas no ano de 83, eu estive internado uma semana na clínica São Vicente. Nessa época, eu trabalhava no Banco do Brasil e internado na São Vicente com sérios problemas de estômago, muitas dores no estômago. Eu fui a Salvador e eu fui para um gastro e eu fiz a minha única endoscopia. E depois do exame, ele sentou comigo e ele me disse uma coisa que nunca mais eu me esqueci. Ele disse: Eufrásio, seu esôfago está saudável, seu estômago está saudável, mas se você continuar pensando a vida do jeito que você está, você é um candidato à úlcera. E naquele momento, eu comecei a estudar sobre o pensamento humano e sobre a ansiedade. Então, desde 83, esses temas têm alcançado o meu coração. Então, o que aconteceu comigo? Esses estudos me ajudaram a sarar meu estômago, porque, na verdade, eu não tinha problema no estômago, eu tinha problema no pensamento, a maneira de pensar a vida. Por isso, esse programa que eu estabeleci, que eu montei, ele tem no pensamento a sua base estrutural, onde nós precisamos, como pensadores, administrar a nossa vida, tomar conta de nossa vida, e isso faz um bem imenso em minha vida e na vida daqueles que têm aplicado esse programa de saúde mental em sua existência. Faz algum tempo que eu entrei em contato com um poema de um camarada brasileiro chamado Francisco Otaviano. Esse poema é maravilhoso, você o conhece, chamado de Ilusões de Vida. E esse poema diz o seguinte: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi aspecto de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Então, todos nós, queridos, sem exceção, em algum momento ou em alguns momentos de nossa vida, já sangramos muito, já sofremos muito e já nos angustiamos. E eu posso dizer para vocês, eu não falo isso para os meus pacientes, mas no ano de 85 foi o pior ano de minha vida, especialmente quando, no final desse ano, no mês de setembro, quando a minha mãe se suicidou. Então, esse foi o drama da minha existência. Minha mãe se suicidou depois de ter matado meu irmão adotivo com 3 tiros. E nós viemos a descobrir, nesse período, que esse rapaz, meu irmão adotivo, era amante de minha mãe e ela o matou por ciúmes. E quando a polícia fechou o cerco e ela seria pega, seria presa, ela se suicidou com um tiro no pescoço. Então, isso quase me matou. Nesse período, eu também pensei em suicídio, não é? Mas a minha vida teve um encontro pessoal extraordinário com Jesus nessa época. Eu já era de igreja, então, deixa eu situar aqui, foi em setembro de 84 esse incidente de minha mãe. E no dia 1º de maio de 85, eu fui a Itiruçu, no encontro de jovens de toda a Jequié, aí das igrejas, e no encontro Moisés Júnior, que hoje está na Polônia, um cara fantástico, meu amigo. Outro dia nós fizemos uma live. E o Júnior pregou uma mensagem simples em João 3,16. E aquela mensagem alcançou a minha vida com o amor de Deus. Eu estava aos pedaços, tinha pensado em suicídio, minha mãe tinha morrido, tinha matado meu irmão, uma angústia de alma profunda. Mas no dia 1º de maio de 85, eu fui banhado pelo imenso amor de Deus que eu já conhecia. Então, queridos, a vida de cada um de nós tem essas marcas de dores, essas oscilações entre angústia existencial e prazer de viver. E é aí onde nós precisamos buscar esse equilíbrio mental para pararmos de viver oscilando, pararmos de viver nessa gangorra existencial, quando em um momento estamos cheios de convicções, certezas e fé,
E em outro momento, nós abandonamos tudo, nós duvidamos de tudo, e nós questionamos tudo, e não acreditamos em mais nada. Então, é essa a grande necessidade de nós equilibrarmos a nossa psique para não vivermos essas oscilações diante do mistério da vida, que a gente não sabe definir. O mistério que é estar vivo. Então, diante disso, a nossa vida precisa compreender que, como humano que somos, como disse um amigo Terêncio, não é esse que nós temos aqui, esse é mais sábio do que quem disse isso lá no início, não é? Mas ele disse que nada do que é humano me é estranho, porque ele disse, sou homem e nada do que é humano me é estranho. Então, todos nós passamos por esses dramas existenciais, às vezes tão grandes e tão pequenos, tão cheios e tão vazios, tão sábios e tão tolos, tão fortes e tão frágeis. Então, esse é o drama do existir humano. Diante da grandeza humana, nós fazemos coisas grandes de um lado que não deveríamos fazer. Eu gosto de uma definição do humano, de um teólogo católico chamado Tomás de Aquino. Ele definiu o humano como um anjo montado num porco. E, para mim, essa definição é fantástica, porque nós somos a si mesmo. Um lado nosso que é o céu, um lado nosso que é o bem, o lado nosso que é a grandeza, e, de vez em quando, a nossa porção porco nos puxa, nos atrai, nos impulsiona, e nós precisamos administrá-la. Então, hoje, aqui com vocês, eu acredito na saúde existencial, no entanto, jamais absoluta. Quando eu leio a Bíblia, especialmente a figura do Jardim do Éden, uma coisa simples vem ao meu coração e abençoa a minha vida. O Jardim do Éden tinha plantas lindas, gramados, flores, frutos maravilhosos, rios cristalinos, um local extraordinário para viver. Mas isso marcou a minha vida. O quê? A convicção de que no Jardim do Éden também tem uma serpente. Então, queridos, isso tem me levado a administrar Eufrásio, cuidando, porque a serpente pode me pegar. E essa é uma realidade forte da existência humana. O jardim é bonito, Eufrásio é grande, Eufrásio tem competência, cada um de nós tem competência e sabedoria, mas nós precisamos estar, como disse o Mestre Jesus, vigiando, porque a serpente sempre estará por trás de uma moita e poderá nos fazer uma cilada e nos derrubar a todos. Então, eu acredito no progresso da alma humana, eu trabalho com isso, mas eu sei que a vida humana é uma estradeira, cada um de nós é um inacabamento, nenhum de nós é uma obra acabada, nós somos nômades existenciais, nós estamos seguindo em frente, às vezes se achando, se aprofundando, se desenvolvendo, outras vezes, gente, se perdendo, se equivocando e se esvaindo. Essa é a condição humana, porque, na verdade, todos somos doentes, em graus diferentes. A questão da saúde e da doença é só uma questão de quantidade, porque a doença habita a todos nós. Ou seja, como disse o grande baiano Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Então, isso é sério. E eu encontrei num texto de um médico antigo que ele disse o seguinte: normal é alguém que não foi devidamente examinado. Então, normal é aquela pessoa que não foi cuidadosamente observado, porque se analisar direitinho, vai encontrar pelo menos uma verminose nesse camarada. Então, nós temos problemas e esses problemas precisam ser assumidos em nossa existência. Às vezes, em minhas palestras, eu tenho dito que eu sou o meu maior problema. E a grande dificuldade que nós temos é para acreditarmos nisso. Porque sempre nós achamos, a partir da ideia de um pensador existencialista chamado Jean-Paul Sartre, que o meu problema é o outro, o diabo é o outro. E a minha experiência terapêutica e a minha experiência humana tem mostrado que eu sou o meu maior problema e eu preciso cuidar de mim, administrar minha vida. Eu vivo hoje com esperança, eu vivo hoje na busca deste equilíbrio permanentemente, um dia de cada vez, mas sabendo que eu preciso cuidar de mim. A saúde, que eu chamo de plenitude de vida, não é uma doação,
A experiência tem me ensinado isso. Não é uma doação. Ela não está disponível em nenhum site, em nenhum local onde eu possa comprar. Eu tenho visto, gente, que é uma construção pessoal. Cada um de nós precisa construir sua saúde mental. Cada um de nós precisa assumir aquilo que você é, o que você tem feito da sua vida e o ser humano que você se torna a cada dia. Uma coisa que eu também aprendi nesse tempo é que Deus não faz a minha refeição. Deus me deu a competência, Deus me deu princípios, mas Ele não faz meu almoço por mim. Ele não faz o meu jantar. No grupo, nós temos aí Consa, que de vez em quando posta seus lindos bolos, coisas maravilhosas, obra de arte. Quem faz isso não é Deus. É Consa na competência que ela tem e no que ela desenvolveu na construção dessa caminhada na alimentação. Então, cada pessoa, gente, que adentra as portas da humanidade está destinada a crescer. Hoje eu acredito nisso. Está destinada a crescer e desenvolver-se rumo à maturidade. Eu acredito nisso e eu tenho visto pessoas crescendo. É muito bom para mim receber pacientes que nas primeiras sessões choram muito, choram muito, choram muito. Às vezes quase não falam e às vezes pedem desculpas porque estão chorando. Eu tenho que dizer para elas, aqui você pode chorar, aqui você pode ser você mesma. E elas falam muito. Normalmente, as primeiras sessões, as pessoas falam 40 minutos, 43 minutos, quando a duração é de 45 minutos. Então, elas falam muito, porque elas estão jogando para fora as suas angústias interiores, estão buscando um sentido para a vida, estão falando da sua história, da sua caminhada. E isso é muito importante, nós encontrarmos um local onde a gente possa falar, onde você possa abrir seu coração sem julgamento e você ser você. E ali você ser acolhido, edificado e você poder crescer. O pensador que eu citei para você, Carl Rogers, tem uma frase que norteia a minha vida. Ele disse, o ser humano só cresce num espaço de acolhida, de aceitação. E eu tenho visto a importância dessa acolhida e da pessoa crescer quando ela se sente amada e aceita. Um texto da minha vida é quando ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Hoje eu compreendo esse texto de Jesus não como uma doação, mas como ensino de princípios para que eu possa construir a minha vida bonita. E assim tem sido comigo. É mais uma viagem com Jesus do que mais uma coisa pronta que eu recebo dele e eu preciso apenas aplicar a minha vida. Não é assim. São princípios, são orientações que eu preciso me enfrentar. Então, eu queria compartilhar com vocês rapidamente o que eu chamo de programa de saúde mental, para que nos próximos encontros a gente possa destrinchar cada princípio e poder esclarecer suas dúvidas e ajudá-los. Eu chamo de projeto de saúde mental 5 pilares. Esses 5 pilares, eles são igualmente importantes, e eu tenho dito isso aos meus pacientes. E o primeiro pilar, então, não tem ordem de importância, então eu vou falar na ordem que eu coloco, que é o pensamento certo. Então, o pensamento certo é um pilar fundamental para que eu tenha saúde mental. Então, entenda, não é pensamento positivo nem pensamento negativo, é pensamento certo. E quando nós estudarmos sobre pensamento certo, vocês vão entender o conteúdo do que significa pensar certo. A segunda coisa, atividade física. Hoje, o meu programa de saúde mental obrigatoriamente tem que passar pela atividade física. Hoje eu penso, queridos e queridas, que nós precisamos cuidar do nosso físico, não apenas por uma questão de aparência, mas por uma questão de saúde, saúde física e saúde mental. Então, nós vamos discutir sobre isso. Em terceiro lugar, alimentação saudável. Então, hoje eu defendo com todas as minhas forças de que a alimentação é básica para a nossa saúde, desde a construção do físico que nós temos, até o equilíbrio dos nossos hormônios, a administração de toda a nossa vida, evitar adoecimento. E eu citaria para vocês um problema que eu vou mencionar depois, que é a questão do diabetes. O diabetes tipo 2 é uma doença que eu faço
a partir da ausência da atividade física e da alimentação errada. O que eu estou dizendo é, se você cuidar da sua atividade física e se você se alimentar de forma saudável, você não será diabético tipo 2. Então, eu afirmo isso com base em pesquisas sérias, com base em conhecimento científico. Então, isso é importante. Em quarto lugar, grupos de apoio. O ser humano, para ser bonito, precisa de gente. Eu escrevi um livro sobre relacionamentos saudáveis. E nesse livro eu defendo uma ideia que é a seguinte: pessoas precisam de pessoas para serem pessoas. Então, quem eu sou hoje, conversando com vocês, há uma dívida imensa com muitas e muitas e muitas pessoas. Quarta-feira de manhã eu vou ter uma palestra com pedagogos e eu tenho uma dívida imensa a todos os professores e professoras que passaram pela minha vida. E até hoje eu estou estudando e aprendendo. Então, isso é muito importante, a compreensão de, como dizia Paulo Freire, ninguém liberta ninguém e ninguém se liberta sozinho. A libertação é no encontro comunitário, é com o outro, é na discussão de ideias que nós libertamos e somos libertos. E, em quinto lugar, o meu projeto de saúde mental chama-se Espiritualidade Saudável. Então, nós vamos discutir todas essas realidades, nós vamos aprofundar isso em nossos próximos encontros. Hoje eu não quero me estender já falando do meu programa, mas apenas lançar algumas ideias. E aí eu quero trazer para vocês alguns textos que são basilares, e no próximo encontro, onde eu quero falar sobre o que é pensamento certo, que é o primeiro pilar da saúde mental, eu tenho descoberto, queridos, e para mim isso hoje é muito claro, que o problema do transtorno mental é um problema do pensamento. Hoje eu trato ansiosos ensinando a mudar a forma de pensar. Você só fica ansioso, ansiosa, porque você pensa errado. Na hora que você aprender a pensar certo, você nunca mais será ansioso patológico. Eu garanto isto para você. Mas você precisa aplicar à sua vida o princípio do pensamento certo. E a Bíblia tem muita coisa sobre isso. E eu vou citar para vocês alguns textos que nós vamos trabalhar. Inclusive, eu queria sugerir para você que no próximo encontro você trouxesse papel e caneta. Eu não sei se alguém está gravando, mas eu queria que você anotasse os textos, anotasse ideias para a gente trabalhar. Inclusive, eu queria pedir para vocês o seguinte: ao longo desses anos que eu vim para o Recife em 1987, eu tenho falado muito sobre saúde mental. Elaborei seminários, viajei muito, 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 falando sobre saúde mental. E agora, quando veio a pandemia, eu tive que parar de viajar sobre saúde mental e estou reformulando todo o conteúdo do meu trabalho. Inclusive, vou apresentar um curso online sobre saúde mental. E eu queria que os nossos encontros se vissem de protótipos para esse curso que eu estou fazendo. E eu queria abrir o meu espaço privado para que você pudesse fazer observações, apresentar dicas, me apresentar livros que você conhece, coisas assim, que pudessem enriquecer o conteúdo que eu já tenho, para que a gente apresente no mundo virtual um trabalho com muita qualidade. E quando a pandemia passar, e com fé em Deus, ela passará com todos nós vivos, porque hoje eu tenho 2 verbos norteando a minha vida: viver e vacinar. Então, quando tudo isso passar, eu quero retomar, viajando uma vez por mês pelo Brasil e fora do Brasil, ministrando esse seminário sobre saúde mental em tempos de pandemia ou pós-pandemia. Essa é a minha ideia, e aí é a minha reflexão psicoteológica. Por quê? Porque eu tenho na psicologia uma base e na teologia outra base. E eu quero discutir isso com vocês. Então, quais são os textos que nós vamos ler? Gênesis será um texto fundamental para nós entendermos a competência do ser humano criado por Deus. Gênesis 1, de 26 em diante. Depois nós vamos trabalhar Salmos, especialmente o Salmo 8, quando o texto diz que Deus me criou um pouco menor do que Ele mesmo. E eu tenho percebido em meus atendimentos como nós não percebemos a grandeza e a competência de ser gente. E nós sofremos com isso. Depois nós vamos para Provérbios 4, 23, quando o texto diz:
Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, na linguagem de hoje. E aí nós vamos para Mateus, Sermão da Montanha, texto maravilhoso, quando Jesus ensina, se teu olho for bom, todo o teu corpo será iluminado, e se teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. E nós vamos estudar o que é o olhar e como nós construímos o nosso olhar. Em outro texto, Jesus diz, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta. E com esse texto eu ensino às pessoas que nós precisamos nos enfrentar em nossos adoecimentos. Precisamos cortar aquilo que nos adoece. Precisamos romper com aquilo que me faz ter transtorno e sofrer em minha angústia existencial. Depois nós vamos para um texto de Paulo em Romanos, quando ele disse que nós podemos transformar a nossa vida a partir da transformação dos pensamentos. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí eu chego em Filipenses 4, 8, quando Paulo disse que eu preciso cuidar dos meus pensamentos. Quando ele disse, aquilo que você pensa, seja coisa boa, seja coisa extraordinária, seja coisa com conteúdo, seja coisa que exalteçam, que sejam coisas que exaltem. Filipenses 4, 8. Ele disse, esses pensamentos devem habitar o seu coração. Então, queridos, é por aí que está estabelecida a nossa caminhada. Hoje, é essa reflexão que eu queria colocar para vocês. O meu desejo é gerar em cada um de nós uma curiosidade para nós entrarmos na questão da saúde mental para valer, sabendo que nós poderemos melhorar em muito a qualidade de nossa vida se nós assumirmos o protagonismo do que somos. Eu creio que Deus nos criou com muita capacidade, com muita sabedoria. Deus nos criou com a capacidade imensa de sermos administradores de nós mesmos, e nós estamos terceirizando essa responsabilidade, e isso, para mim, é o grande prejuízo dos humanos. Os humanos que têm uma competência grande de tomar conta de si, não têm feito. Um texto que abençoou demais a minha vida, o texto de 1 Timóteo 4,16, quando Paulo diz o seguinte, tenha cuidado de ti mesmo. Esse texto me abençoa e me desafia para que eu possa ser um administrador de Eufrásio e cuidar de Eufrásio. Então, é esse texto que nós vamos estudar e nós vamos desafiar cada um de vocês a assumirem as suas próprias vidas, se tornarem líderes de si mesmos, porque no final da linha, Romanos 14 diz, nós vamos dar conta de nossa vida diante do Senhor. Então, isso para mim é extraordinário. Você pode viver do jeito que você quiser. Eclesiastes 11 diz isso. E ele conclui dizendo, saiba, porém, que de todas essas coisas, Deus te pedirá conta. Eu queria encerrar minha fala e abrir para vocês falarem com o texto de Jesus Cristo, quando ele disse, as pessoas verão as vossas boas obras e glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Na minha travessia, queridos, desde 78, da primeira Igreja Batista de Ipiaú, até hoje, eu não tenho encontrado com fartura, e eu digo isso com um pesar imenso na minha mente, pessoas bonitas e saudáveis na Igreja de Jesus. Eu tenho encontrado com fartura, gente feia, gente adoecida, gente sofrendo da alma, e nos últimos tempos, vocês estão sendo testemunha de líderes se suicidando no mundo inteiro, pastores se suicidando, porque não têm sabido administrar os seus transtornos mentais, não têm buscado ajuda e não têm aplicado à sua vida aquilo que eles deveriam fazê-lo. Mas eu tenho encontrado muita gente bonita, e vocês são um privilégio de eu poder também compartilhar com vocês essa aprendizagem e saber da influência bonita de vocês em minha vida, na minha história desde a primeira igreja. Eu tenho encontrado muita gente bonita, mas o meu peso é que não é com fartura que eu encontro gente com saúde mental na Igreja de Jesus. Eu diria que eu tenho encontrado muita gente doida, muita gente pirata. E isso é muito sério e muitos líderes malucos que eu também tenho conhecido. Por isso, gente, eu acho que o nosso encontro será interessante a partir dessa ideia, de olharmos para nós mesmos e percebermos que nós poderemos construir a nossa saúde mental até o último instante da morte. Nós deveremos estar trabalhando a nossa vida. O desejo de ser deve suplantar o medo de não ser.
Isso é o que eu quero trabalhar com vocês, porque todos nós temos medo de não sermos. Todos nós temos medo da morte, do instante final de nossa vida, quando deixaremos de ser. O nosso animalzinho de estimação não tem medo de morrer, porque ele nem sabe que ele existe. E como nós sabemos que existimos, nós sofremos com o medo de não ser. E vamos trabalhar sobre isso. Por isso, crianças, eu queria aí que meu nobre administrador do grupo, gente boa, de primeira, pudesse abrir aí para a gente conversar, trocar ideias e usar alguns minutinhos para a gente falar sobre saúde, sobre mente, e vocês pudessem fazer perguntas, entendendo que muito do que eu falei, eu vou explicar na próxima semana do encontro, que não será de hoje a 8, no nosso próximo encontro, quando eu vou apresentar o meu programa, esses 5 pontos aprofundados com vocês, ok? Mas eu queria deixar com o Gil aí perguntas, alguma coisa, alguma ideia que vocês possam apresentar.